TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque ao trânsito. O 26º Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis tem um novo comandante. Marcelo Henrique Ferreira Guimarães assume o cargo. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou uma ação para que o atendimento às pessoas em situação de rua mude de endereço em Petrópolis. E a gente vai trazer todos os contextos para você. E as empresas de ônibus abriram vagas de emprego em Petrópolis. Saiba também como se candidatar. E os Jogos Ferjan Césio do Trabalho estão com inscrições abertas para trabalhadores das empresas fluminenses e seguem até o dia 30 deste mês. E os corpos de bombeiros pedem apoio da Força Aérea Brasileira, FAB, para envio de tropas e recursos em apoio ao estado do Rio Grande do Sul. O diálogo com o objetivo de garantir a segurança e o respeito no trânsito. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã, nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube e no nosso site tvc16.com. Você também pode acompanhar a nossa programação, as nossas notícias e tudo que acontece na nossa região de cobertura pelos nossos Instagrams Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã. A gente dá início à edição de hoje trazendo um acidente que aconteceu na manhã dessa terça-feira. A Concera, concessionária que opera o trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, informou no quilômetro 61 da BR-040 em Itaipava, aqui em Petrópolis, que a pista operava em meia pista na manhã dessa terça-feira por conta de um tombamento de uma carreta de sucata e que foi registrado no quilômetro 61. O motorista da carreta foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Santa Teresa com ferimentos moderados. O acidente foi na pista do sentido Rio de Janeiro, mas a carga acabou tombando e também atingiu parte da via no sentido Juiz de Fora e por isso também interditou parcialmente a via. Inclusive, a equipe do Correio Petropolitano apurou, questionou também a própria Polícia Rodoviária Federal, que opera no trecho. Inclusive, um motorista teve o carro também afetado e o carona do carro também estavam ali, o motorista e o carona no carro de passeio, mas não sofreram nenhum ferimento. As equipes da Concerto também permanecem nesse local e junto com a Polícia Rodoviária Federal para a desobstrução, para diminuir a retenção e também liberar a via. Pelo menos foi registrado aí 2 quilômetros de retenção por conta desse acidente registrado na manhã dessa terça-feira. Situação difícil, A gente sabe que acidentes, geralmente, quando acontecem assim em rodovias, tendem a ser aí um agravante porque são, em alguns casos, em alta velocidade. A gente muda de assunto, além da BR-040, a gente fala agora sobre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, que ajuizou no último dia 24 de abril uma ação civil pública para que o município de Petrópolis instale e mantenha em funcionamento o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, ou também como é conhecido o Centro POP, em imóvel adequado, central e com acessibilidade certificado pelo Corpo de Bombeiros. Na ação, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis requer em caráter de urgência que o município elabore e apresente um plano de ação contendo cronograma e orçamento para a instalação do centro em novo imóvel adequado às normas em vigor. Dentre as normas em que a promotoria se refere estão estabelecidas pela Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Atualmente, o atendimento às pessoas em situação de rua é feito de forma inadequada na Rua Alberto Torres, número 148, no centro de Petrópolis. A partir de vistoria realizada no dia 18 de dezembro do ano passado,
o Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT, verificou que as condições são inadequadas e insatisfatórias. De acordo com a avaliação, o imóvel não apresenta condições favoráveis ao acesso e uso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A petição inicial destaca que não existe sequer a possibilidade de adaptação do imóvel, já que não há como se garantir a acessibilidade. Tá aí a gente acompanhando, a situação é essa. Inclusive, também conhecido aqui como Rua da Feira, existiu um centro pop e o local está completamente abandonado e hoje é utilizado, infelizmente, por usuários de drogas e a prefeitura não toma nenhuma providência também sobre essa outra residência que está praticamente abandonada. São diversos buracos abertos e é claro que isso também se torna aí um grande problema, em alguns casos até mesmo para a saúde da população. A nossa equipe conversou com a promotoria do Ministério Público do Rio de Janeiro e acompanha o áudio de uma das promotoras falando sobre esse caso. O Ministério Público, através da Força-Tarefa Desinstitucionalização, em auxílio à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa de Petrópolis, expediu, no dia 3 de maio de 2024, recomendação ao município de Petrópolis, com o objetivo de que os prontuários médicos dos então pacientes psiquiátricos do Hospital Santa Mônica, que teve as suas atividades encerradas em fevereiro desse ano, a partir da atuação desta força-tarefa, fossem disponibilizados à coordenação de saúde mental e devidamente digitalizados, a fim de que o histórico médico desses pacientes fique com o município e possa ser acessado para a construção dos seus planos terapêuticos singulares. O Ministério Público recomendou ainda uma auditoria dos prontuários para verificar que estejam completos e atualizados, a sua análise através de profissionais capacitados, que seja providenciado um sistema de informação em saúde para implementar ou otimizar o armazenamento eletrônico, o acesso e compartilhamento seguro desses prontuários, como o iSUS APS. Ainda recomenda o fomento e integração entre os serviços de saúde e a criação de protocolos específicos para a gestão dos prontuários médicos, com o devido apoio jurídico e ético no manejo dos dados ali inseridos. Importante ressaltar que o acesso aos prontuários é imprescindível para que o município, através da sua rede de atenção psicossocial, possa construir o plano terapêutico singular dos usuários então internados no Hospital Santa Mônica. A gente, inclusive, questiona a Prefeitura de Petrópolis em relação também ao tema que você acompanhou aqui junto com a gente na reportagem. A Secretaria de Assistência Social informou que o Centro POP é um equipamento voltado para as pessoas em situação de rua. É um equipamento que está em um local estratégico, no centro da cidade, em uma região onde há maior acesso aos serviços públicos ao cidadão que mais precisa. A Secretaria de Assistência Social também esclareceu que promove, desde o ano passado, adequações no espaço recomendadas pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT, e adequações no banheiro, bebedouro e também na lavanderia. Além disso, a implementação de uma sala de atendimento acessível na parte de baixo do equipamento para atendimento de usuários com comorbidades e pessoas com deficiências que estão sendo realizadas, inclusive, nessa estrutura. Além disso, informou que a pasta busca qualificar cada vez mais esse espaço importante para a política social no município e considerando sempre as limitações de alterações em bens tombados no centro histórico. Agora, é importante a gente notar nessa fala o seguinte: o próprio Ministério Público já informou, inclusive na ação, que o local, mesmo com adequações, não vai se tornar acessível. E aí a prefeitura faz o quê? Não, vamos fazer obra, vamos gastar dinheiro com algo que já foi criticado pelo Ministério Público. É impressionante, por que não realiza um trabalho da forma que tem que ser feito? E aí quer de fato, não, estamos fazendo, estamos realizando, quando? Vai ficar pronto quando? Tem uma unidade, ela vai ficar onde?
qual que vai ser a quantidade de pessoas que esse local vai conseguir acolher. As pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, vão conseguir acesso de forma fácil, né? Óbvio. Porque a gente vê pelos cenários, a gente vê pelas recomendações, a quantidade de críticas, que o local não é adequado. E aí quer falar que isso é prestar apoio à população. A gente sabe que claramente não. Independentemente de situação, independentemente de renda, de raça, de cor, de gênero, a população deve ser respeitada. Ainda mais uma população que, infelizmente, em alguns casos, é também criminalizada. Não estou falando aqui que não existem pessoas que se aproveitam disso, obviamente, mas aqueles que de fato precisam de um suporte, em alguns casos não recebem. E aí continua, por exemplo, acabei de citar antes do áudio, o outro Centro Pop, o antigo Centro Pop, na Rua da Feira, que está completamente abandonado. Alguma ação está sendo realizada? Não está. E aí, ao invés de tomar uma decisão, de fato, escolher um local adequado, que possa passar ali por esses ajustes, por essas reformas, melhorias, para que a população seja atendida de forma digna, isso não acontece. Mudando de assunto, entre os meses de junho a outubro desse ano, os colaboradores de empresas fluminenses vão poder participar dos Jogos Feijão SESI do Trabalho, assim como a edição de 2023, que reuniu cerca de 130 empresas e mais de 2.000 trabalhadores. As competições vão contemplar modalidades esportivas individuais e coletivas, como disputas no formato presencial ou online, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 30 agora de maio. Os jogos vão acontecer nos Centros de Promoção da Saúde da Feijão SESI, Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro, na capital, Duque de Caxias, Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense também, no interior, em Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Volta Redonda, nas regiões do Sul Fluminense, Campo dos Goitacazes e Macaé, na região Norte, Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, no Nordeste, né, e aí entra a região Serrana, Petrópolis, Nova Friburgo e no Centro-Oeste, Três Rios e também no Centro-Sul. As inscrições para as modalidades como basquete, beach tênis, futebol, corrida, natação e vôlei, entre outras modalidades, ocorrem de acordo com a disponibilidade de cada localidade. Além destas, ainda serão realizadas disputas de jogos eletrônicos e podem participar trabalhadores com idade acima dos 16 anos, onde a inscrição por cada empresa dá direito a participar com até 100 colaboradores. As empresas de ônibus que operam transporte urbano aqui em Petrópolis estão contratando profissionais para vagas de emprego. São diversas oportunidades de trabalho para diferentes gêneros e também cargos, como especialista em gestão de pessoas, motorista, auxiliar de tráfego, entre mecânico, eletricista e inclusive pessoas com deficiência. Os interessados devem enviar os currículos para cada empresa ou também nos terminais rodoviários. A Cidade Real está contratando especialista em gestão de pessoas. Entre os requisitos, o candidato precisa ter ensino superior completo em psicologia, com CRP ativo e experiência para realizar avaliações psicológicas. Basta enviar o currículo até o dia 17 de maio. Já o Banco de Talentos da operadora está recebendo currículos para as funções de mecânico e motorista, na garagem, nos terminais do Centro e Bing ou pelo e-mail recrutamento@cidaderealtransportes.com.br. A Cidade das Hortênsias está disponibilizando vagas para funções de motorista, mecânico, capoteiro e lanterneiro. O currículo pode ser enviado para o e-mail vagas.rhpetropolis@gmail.com, levado à garagem da empresa, que fica na Estrada do Carangola, 1355, ou no terminal Itamaraty. A Petruíta está com vagas abertas para as funções de motorista, mecânico diesel e eletricista, com experiência comprovada. Os interessados podem enviar o currículo ou as informações para o e-mail rh@petruita.com.br. Quem preferir pode deixar o currículo na portaria da empresa, que fica na Rua Coronel Veiga, 1157, como também nas salas das operadoras no terminal do centro. Já a Turp Transporte está com vagas disponíveis para as funções de motorista, mecânico, eletricista, auxiliar de tráfego e jovem aprendiz. Os currículos podem ser encaminhados pelo e-mail vagas@turp.com.br. Para informações sobre os ônibus
ônibus, vagas de emprego e novidades no setor de transporte, basta acessar o site www.cetranspetro.com.br. Nessa terça-feira, teve início a segunda etapa da campanha de castração de cães e gatos, que foi promovida pela Prefeitura. Essa fase da campanha vai abranger as comunidades de Itaipava, Araras, Vale das Videiras e Vila Rica, e tem o objetivo de controlar a população desses animais e promover o bem-estar da comunidade e também dos animais. Aqueles que foram inscritos nesta etapa serão submetidos a procedimento entre os dias 7 e 14 de maio na estrutura que está sendo montada no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, em Itaipava. Já os cadastros para a terceira etapa, que vai atender os distritos de Pedro do Rio e Posse, vão ser atendidos nos dias 16 a 21 de maio no Céu da Posse. Os responsáveis pelos animais devem comparecer ao local com 15 minutos de antecedência, portando a carteira de identidade, CPF e um comprovante de residência. Para evitar aglomerações, também é solicitada a presença de apenas um responsável por animal. O 26º Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis tem um novo comandante, viu? Quem deixou o posto foi o coronel da PM Alex Oliva e quem assume é o tenente-coronel da PM Marcelo Henrique Ferreira Guimarães. Ele que tem 29 anos dedicados à Polícia Militar e já esteve aí no cargo de chefe de seção de pessoal do 26º Batalhão, isso no início dos anos 2000, e agora retornou então para comandar a unidade. O coronel também já tem no currículo o comando de outras unidades, dentre elas o 22º Batalhão da Maré, o 40º de Campo Grande, o 35º de Itaboraí e também o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, e já exerceu funções também de chefia em outras unidades, como na coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança, do 7º Batalhão de Polícia Militar em São Gonçalo, do 12º em Niterói e também do Comando de Policiamento de Área, e que é responsável pelos batalhões da região dos Lagos. E aí o ex-comandante então agora, Alex Oliva, inclusive está aí na tela para você, comentou um pouquinho sobre a atuação dele aqui em Petrópolis, e que ficou inclusive muito pouco tempo. Foram menos de 4 meses no comando do 26º Batalhão de Polícia Militar. Vamos ao Correio Esportivo. Nosso repórter Gabriel Ratti já está a postos aqui para trazer as atualizações para a gente. Gabriel, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Vamos falar de futsal, porque infelizmente teve equipe petropolitana aí que não teve um resultado muito positivo, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo, deu início ao Campeonato Carioca de Futsal neste fim de semana. E o Serrano já começou estreando no Campeonato de Futsal Feminino. E o Serrano já começou estreando contra o Teresópolis. E teve até uma certa confusão, na verdade. Uma confusão no jogo. O time do Teresópolis começou a abrir o placar. Se puder jogar na tela pra gente o lance do gol. Após um erro de saída da equipe do Serrano, o Petrópolis conseguiu abrir a partida. Teresópolis abriu a partida. Tá empolgado esse torcedor aí, né? Olha lá, um chute no cantinho, debaixo das pernas da defensora. O Teresópolis abriu a partida e nisso o Serrano começou a se ver pressionado na partida, teve que partir para cima, colocou o goleiro linha e já logo no finalzinho da partida, ainda 1-0 para o Teresópolis, outro lance, aí o lance da confusão, pode-se dizer assim, após um lateral errado para a equipe do Teresópolis, a atleta do Serrano saiu cara a cara com o goleiro e falta. Expulsão por ser a última jogadora do Teresópolis. É uma chance clara de gol, né? Isso mesmo. Aí na regra, no regulamento da Federação do Rio de Janeiro, está que deve substituir a goleira, tem que colocar alguma outra jogadora no gol. No entanto, não tinha uniforme, o uniforme era diferente da goleira que foi expulsa. Ou seja, vitória para o Serrano. Mas está tendo um burburinho ainda no site da Federação, se puder colocar na tela. A tabela está como vitória do Teresópolis e derrota do Serrano, mas segundo a diretora do Serrano, a Dani Oliveira, falou que já está tramitando na Justiça do Rio de Janeiro e talvez pode sair uma vitória para o Serrano nessa partida. Perfeitamente, olha que confusão, viu? Para você ver como é importante o uso do uniforme aí de forma adequada no momento da partida.
Algum outro destaque, Gabriel? Não, só isso mesmo, as equipes voltam agora nesse domingo, pela segunda rodada, aqui no Atílio Marotti, todas as equipes irão disputar no Atílio Marotti, será Serrano contra Fonseca. Tá certo. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. Obrigado, Richard, obrigado a todos. Correio Petropolitano Debate faz um intervalo, a gente volta já para a nossa entrevista de hoje. Vamos falar mais uma vez sobre Maio Amarelo, mas desta vez como o Detran vai atuar aqui no estado. O intervalo é rápido, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Uni... Correio Petropolitano Debate de volta e vamos à nossa entrevista de hoje. A gente vai abordar mais uma vez o Maio Amarelo. No entanto, dessa vez vamos conversar com a equipe do Detran RJ para entender sobre as ações que estão sendo realizadas durante todo esse mês de maio aqui no estado do Rio de Janeiro. Para isso, a gente vai conversar com o Marcos Moreira, ele que é coordenador de educação para o trânsito do Detran RJ. Ele vai conversar com a gente ao vivo e aparecer aqui já no nosso telão para trazer todas essas informações. Marcos, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Você consegue me ouvir? Boa tarde, escuto. Maravilha. Marcos, primeiramente agradeço pela sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa campanha tão importante, a gente sabe muito bem disso.
E queria que você já pudesse iniciar essa fala dizendo, né, como que vai ser essa campanha de 2024. Bom, boa tarde. Queria agradecer essa oportunidade de falar do Maio Amarelo, tá? O Maio Amarelo é um movimento que ele busca chamar a atenção da população para que se mude esses hábitos no trânsito, seja como condutor, seja como pedestre, seja como ciclista, e com isso a gente reduzir as mortes e sinistros de trânsito. Estamos realizando diversas ações em conjuntas, fizemos com o Corpo de Bombeiro, hoje fizemos com a Polícia Rodoviária Federal e a Ecoponte na ponte. Vamos realizar com a Sete Rio, com a Rio Ônibus. Estamos acendendo vários pontos turísticos para chamar a atenção da população. Por que esses pontos estão acesos em amarelo? Que esse mês é esse mês de conscientizar, para que as pessoas mudem o comportamento, mudem os seus hábitos e, com isso, a gente consiga um trânsito mais seguro. Falando ainda um pouquinho justamente sobre esse trânsito seguro, a gente sabe, obviamente, né, os riscos que hoje o trânsito traz e muito por conta mesmo até de negligência do próprio motorista ou até mesmo imprudência nesses casos. E falando um pouquinho sobre essa ação, o Maio Amarelo é uma campanha também que traz ações não só de educação, mas também de fiscalização. O Detran também tem atuado com essa pauta durante esse mês, Marcos? O Detran, desde o ano passado, ele já aumentou as suas operações de fiscalização. Hoje, além das operações Lei Seca, que o Detran também participa, ele faz 16 operações diárias. Entendeu? A fiscalização é uma forma de educação também, e com isso o Detran preza tirar aquele veículo que está em mau estado de conservação, que poderia causar um acidente, tirar o veículo que está com uma placa encoberta ou sem a placa, que poderia usar desse anonimato para poder causar infrações de trânsito e assim não ser infracionado. E eu acho que o principal intuito da fiscalização é exatamente inibir a infração de trânsito. Em relação aos índices de acidente, a gente sabe, obviamente, que o Detran como um todo faz essas ações, como você até comentou, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Rodoviária Federal. O Detran também monitora esses índices justamente para mapear onde essas ações, por exemplo, devem ser mais intensas? Sim, o Detran monitora. A gente está ciente que nós tivemos um aumento em relação a 23 para 22. Então, estamos intensificando essas operações para que a gente possa reduzir esse índice. No município do Rio de Janeiro, ele concentra mais de 50% da frota de todo o estado. Então, por isso, sempre terão mais operações aqui. Em relação ainda a esses índices de acidente, existem características específicas relacionadas a esses acidentes? Por exemplo, queda de moto, colisão entre carro, moto, entre dois veículos, enfim. Existe uma característica, um número maior com um determinado tipo de veículo? Da pandemia para cá, aumentou muito o número de motos na via. Até por causa, na época dos deliveries, e depois o pessoal começou a criar mais esse hábito. Hoje você tem modelos de aplicativos, tanto para mototáxi quanto para entrega com moto. Então, por causa disso e por causa desse aumento, aumentou muito o número de acidentes envolvendo motociclista. Agora, eu não consigo te precisar se somente o motorista, o motociclista, ou envolvendo com outro veículo de colisão, mas que é muito maior o acidente hoje com o motociclista em relação ao automóvel.
Não, sem problema nenhum. Eu pergunto isso mais com base, inclusive, na última sexta-feira, nossa equipe também conversou com a Polícia Rodoviária Federal em relação à campanha do Maio Amarelo, e um dos objetivos aí da própria Polícia Rodoviária Federal é um foco mais especial nos motociclistas devido aí ao alto índice, né, de acidentes, um aumento, inclusive, comparado até mesmo também ao ano passado, ao ano de 2022, nas rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro. Marcos, ainda abordando justamente a questão do Maio Amarelo, quando a gente trata relacionado aos índices, aos dados, o próprio Detran fornece, a gente vê, por exemplo, para contextualização para quem está nos acompanhando, Petrópolis hoje tem um alto índice de veículos. A média é de 2 veículos para cada 3 pessoas. Isso, de alguma forma, corrobora também para esse aumento no número de acidentes em todo o estado, não necessariamente, obviamente, em Petrópolis, mas outros municípios, também tem aumento nessa frota? Também tem aumento nessa frota, tá? Não tão proporcional como Petrópolis, isso aí vai variar de município para outro, mas teve um aumento considerado e a gente compara pelo emplacamento dos veículos e pela realização também da troca de propriedade do veículo, tá? Então, teve esse aumento significativo, sim, e acaba sendo proporcional ao aumento de acidentes. Em relação a esse aumento, como que o Detran vê esse aumento e como que também o órgão pensa justamente nessas ações para minimizar esses impactos, esses acidentes e, obviamente, também diminuir, né, a circulação de veículos irregulares? Bom, o Detran, ele tem o seu papel, mas ele trabalha em conjunto com outros órgãos, como a própria prefeitura, as prefeituras, né? Vamos falar só da prefeitura. As prefeituras, que elas detêm o poder da engenharia de tráfego, a competência de circulação, para que a gente possa diminuir o acidente, independente do aumento do número de veículos. Então, o que nós estamos trabalhando para uma maneira de melhorar a engenharia de tráfego, melhorar as condições da via, melhorar as condições de dirigibilidade do condutor, para que a gente reduza esse acidente, independente do número de veículos que tenha na via. Além disso, sobre essa parceria, né, esse conjunto, essas ações em conjunto, não só com a prefeitura, mas por que é importante justamente também esse apoio, seja nesse caso da prefeitura, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Civil em alguns casos, né, em determinados municípios. Por que esse conjunto, a gente tem, por exemplo, também no estado hoje o programa, né, da Lei Seca, o Segurança Presente. Por que é importante esse conjunto de ações em parceria para essas ações serem realizadas e mobilizadas? Bom, o objetivo principal é porque cada um tem a sua competência, entendeu? Essa competência ela é distribuída na legislação de trânsito e a gente trabalhando em parceria, cada um consegue resolver o seu quinhão, entendeu? E de forma que a gente faça isso, uma ação, e consiga o objetivo, que é reduzir as mortes e sinistros de trânsito, conseguir a paz no trânsito. Como é o nosso tema deste ano, paz no trânsito começa por você. Em relação à campanha do Maio Amarelo, ela vai se estender por todo o mês e quando termina e há já ações programadas para os próximos dias? O Maio Amarelo terá ações conjuntas no mês inteiro, não só no município do Rio, a gente fará ação também na Baixada Fluminense, município de São Gonçalo e outros municípios. Faremos uma grande ação na próxima semana envolvendo motociclista, onde iremos distribuir antenas, corta-linha de pipa
e daremos palestra para eles, colocaremos um ônibus cedido pelo Rio Ônibus para que ele possa identificar o ponto cego no ônibus, entendeu? E ele não transite nesse lugar, evitando com isso o acidente, e dentre outras observações que será feita em prol do motociclista. Mas faremos ações também em colégios, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, para que a gente possa também levar esse conhecimento de trânsito para o pedestre, porque quem tem contato com a legislação de trânsito é quem vai tirar a sua CNH, sua habilitação. Mas o trânsito também é formado por pedestres e ciclistas, e que às vezes não tem contato com a legislação de trânsito. E é importantíssimo que eles atravessem na faixa, que eles respeitem quando tem a ciclovia e etc. Certo. Marcos, alguma informação importante que talvez nós não tenhamos citado, que você gostaria de ressaltar? Bom, eu não poderia deixar de encerrar com, mais uma vez, o tema desse ano, que é paz no trânsito, começa por você. Isso é um chamamento para que cada pessoa, cada indivíduo, ele possa pensar no que ele pode contribuir individualmente para que se reduza as mortes e acidentes no trânsito. É isso. Marcos, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a campanha do Maio Amarelo, que está sendo realizada também pelo Detran RJ ao longo desse mês. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Nós que agradecemos. Boa tarde. Assim a gente termina esse bloco. A gente volta daqui a pouco com mais informações, a previsão do tempo, as notícias da nossa região de cobertura. Tudo isso daqui a pouco. Não sai daí. Beleza? O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além: o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo em relação à previsão do tempo. E, inclusive, o alerta de onda de calor que foi divulgado pelo INMET permanece, né, Eric? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, mais uma vez eu começo a previsão do tempo falando, né, sobre esse alerta que foi divulgado lá na semana passada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta de onda de calor, né? Ele se estende até esta semana e está previsto para terminar no dia 9 de maio. No momento, seu grau de severidade está em grande perigo, que é a cor vermelho, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. E as regiões mais afetadas no momento são Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul, como vocês podem acompanhar aqui. Logicamente, regiões próximas, né, também estão sendo afetadas, como Minas Gerais e Mato Grosso, mas no momento, quem está sofrendo mais com as altas temperaturas é o Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Bem, mas agora vamos à previsão do tempo para quarta-feira, dia 8 de maio. E nós vamos encher aqui a tela para que vocês possam acompanhar melhor as cidades, né? E apesar do aviso ser de onda de calor, existe sim probabilidade de declínio na temperatura em alguns municípios. Em Nova Friburgo, a quarta-feira será de ventos fracos e não há possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a quarta-feira será de céu parcialmente nublado e também não há previsão de chuva. Os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 30 graus e a intensidade dos ventos deve se manter fraca. Já em Petrópolis, existe possibilidade de queda na temperatura máxima para esta quarta-feira. A cidade também registra céu parcialmente nublado e sem possibilidade de chuva. As temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 34 graus.
Já em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de poucas nuvens no céu e não chove. As temperaturas devem variar entre mínima de 19 e máxima de 33 graus, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. Já a previsão do tempo em Pati do Alferes é de céu com poucas nuvens durante todo o dia e não há possibilidade de chuva. As temperaturas se mantêm estáveis, entre mínima de 18 e máxima de 34 graus. E para finalizar, em Três Rios, condições similares. A quarta-feira será de sol entre nuvens, ventos fracos e temperaturas que devem variar entre mínima de 20 e máxima de 34 graus. Bem, Richard, é isso, né? Mais uma vez, previsão de calor para todas as nossas cidades de cobertura. E então, a gente tem que se cuidar, né? Redobrar os cuidados com a saúde. Da mesma forma que quando está frio, a gente tem que levar um casaco na mochila, lembrar do guarda-chuva. No calor, a gente tem que lembrar de se hidratar, hidratar a pele, beber bastante água, evitar se expor ao sol nos momentos mais quentes do dia. Enfim, são cuidados cruciais que valem a pena seguir. Com toda certeza, Eric. Lembrando, né? Apesar aí, né, de algumas cidades apresentarem declínio na temperatura máxima, não significa que vai fazer frio. Afinal, Petrópolis, por exemplo, ainda tem máximo de 30 graus para essa quarta-feira. Então, todo cuidado é pouco, se hidratar é fundamental durante esse período. Obrigado pelas informações, Eric. Um bom trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. A gente dá prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate e os comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares de todo o Brasil assinaram um documento na última segunda-feira solicitando o apoio da Força Aérea Brasileira, FAB, para o envio de tropas e de recursos para o Rio Grande do Sul. O pedido vai ser entregue pelo presidente da Ligabom, que é o Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, ao ministro da Defesa em Brasília ainda nesta terça-feira. A decisão foi tomada em reunião proposta pelo secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o coronel Leandro Monteiro. O apoio é considerado fundamental para dar celeridade ao transporte de equipamentos e principalmente de militares e especialistas em salvamentos, em desastres e de cães farejadores. Depois de 2 dias tentando enviar reforço por ar, o Rio de Janeiro optou por mandar uma delegação de 54 bombeiros por via terrestre. Eles chegaram na última segunda-feira ao Rio Grande do Sul. Essa, no entanto, não é uma opção para estados mais distantes, como Sergipe, que está a 6 dias de viagem do sul do país. A gente vai continuar acompanhando, trazendo os impactos. Ainda nessa terça-feira, muitas localidades no Rio Grande do Sul ainda ilhadas, diversos moradores sem energia elétrica, sem reabastecimento de água. São mais de 1 milhão de pessoas que foram afetadas de forma direta ou indireta no Rio Grande do Sul por conta da chuva da última semana. O Corpo de Bombeiros continua na busca por mais pessoas desaparecidas e por resgate em meio aos escombros, entre outras ocorrências que foram registradas. O acesso ainda é muito difícil por conta de várias interdições que ainda são registradas em Porto Alegre e em outras cidades. Inclusive, foi divulgada uma informação hoje pela Defesa Civil e também pela Polícia Rodoviária Federal. Foi divulgado pelas redes sociais que não havia a possibilidade de chegar até as cidades do Rio Grande do Sul, porque a Polícia Rodoviária Federal estava impedindo essa passagem. A nossa equipe entrou em contato com a Polícia Rodoviária e informou que é uma fake news, que sim, aquelas pessoas que estão indo para ajudar, seja nas buscas, nos resgates, com o envio de doações, de donativos, conseguem sim entrar no Estado e auxiliar também durante essas ações. Um cenário ainda de muita destruição e de guerra, basicamente, por conta de toda a chuva registrada nesses últimos dias. E o pior, a previsão ainda é de mais chuva para a região. Os fenômenos climáticos, a meteorologia já mostrou os índices e justamente essa onda de calor, como o Eric trouxe aqui, que atinge o Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, tem impedido que essa frente fria que chega pelo sul do país
por conta de um ciclone que passa pela Argentina, possa avançar para o restante das regiões do Brasil. E como consequência, toda essa frente fria fica regionalizada no estado do Rio Grande do Sul. Mudando de assunto, as 6 dezenas do concurso 2.721 da Mega Sena vão ser sorteadas a partir das 8 horas da noite desta terça-feira, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na Avenida São Paulo, número 750. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em R$ 37 milhões. E caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, vai receber mais de R$ 223 mil de rendimento no primeiro mês. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$ 5,00. Falando sobre o Rio de Janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, concedeu na última sexta-feira uma liminar em favor ao Estado do Rio de Janeiro na ação impetrada pelo então governador, que pede a suspensão do pagamento da dívida com a União. Toffoli decidiu que o Rio de Janeiro deverá pagar a partir de agora parcelas iguais às repassadas nos mesmos meses do ano passado e limitou o total da dívida a ser pago por ano ao valor de 2023. Considerando as parcelas pagas de janeiro a maio deste ano, a quantia total já enviada ao governo federal foi de R$ 3 bilhões e 400 milhões de reais. Como o montante total de 2023 foi 4 bilhões e 900 milhões, falta aí 1,5 bilhão de reais para serem enviados ainda ao governo federal. A redução das parcelas para os valores do ano passado, o limite estabelecido pela liminar, será alcançado em setembro. Com a decisão, fica suspensa a multa imposta no fim do ano passado pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, que havia aumentado em 30% o valor que o Estado deveria pagar de dívida este ano. Antes da liminar de Toffoli, o Rio de Janeiro teria que desembolsar 9 bilhões e 600 milhões de reais ao governo federal em 2024, relativos ao pagamento da dívida, sendo 5,7 bilhões de juros e encargos. Assim, a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo. E é claro, é sempre importante lembrar, no trânsito, dirija com cautela, com atenção, evite o uso dos aparelhos celulares, evite ingerir bebida alcoólica, porque além de ser crime, e você, se você for dirigir, você ainda coloca a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. A responsabilidade por um trânsito mais seguro também é nossa. A gente volta amanhã e é lógico, você é sempre nosso convidado especial. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.